Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Não liguem o barulho das máquinas aqui que estão a todo vapor, porque estamos há mais de uma semana com chuva. E aí eu vou mostrar para vocês como que as minhas suculentas ficam em dia de chuva. Algumas eu cobri e algumas eu faço alguns enjambres, outras eu levo lá para o cantinho coberto. E para proteger, para não ficar encharcado demais por muito tempo, porque tem muitas suculentas que não aguentam muito tempo com chuva. E algumas aguentam, porém acabam ficando com fungo, dando olho negro, principalmente nas folhas da parte externa. Então eu vou mostrar para vocês essas plantinhas, a pequena coleção aqui, como que fica, e também eu quero mostrar algumas plantinhas que eu comprei lá do telhado das suculentas, que me pediram para mostrar elas replantadas. Ai, tem um cabelo aqui no meu olho. E então não liguem o barulho das máquinas aqui, que é máquina de lavar, ressecadora, e uma das bancadas ficam assim, ó, depois de uma semanada. Eu mostrei lá no Stories, no Instagram. Se você não me segue lá, me segue lá, @SimoneFelic com o CK, bem facinho de achar, que eu coloquei vários vasinhos aqui no chão para poder estar levando essa chuvinha. E aí acabou que começou a chover demais, chover, e muita chuva grossa mesmo. Aí eu comecei a ficar com o coração na mão, porque eu queria recolher, mas eu não queria também ir na chuva para recolher aqueles vasos. Então acabou que eu deixei, hoje estiou, mas ele tá assim, ó, olha só. Tá um dia cinza, bem carregado. Já choveu bastante hoje é sexta-feira, não sei que dia que é hoje, eu vou postar o vídeo no domingo para vocês. Uma bancada nova aqui que eu vou tentar não mostrar para vocês, porque é um vídeo que eu acho que está sendo programado para segunda ou quarta-feira. Então eu vou tentar não mostrar ela para vocês, porque é surpresa. Nós desmanchamos aqui boa parte do meu cantinho, então acho que na segunda-feira é que vai esse vídeo, então eu não quero mostrar. Então vou virar a câmera para vocês para mostrar as plantinhas aqui, ó. Esse é um dos enjambres que eu faço aqui, ó. Ó, e já está começando a chover de volta. Então eu vou mostrar para vocês como que ficam as plantinhas e um pouquinho das plantinhas que eu replantei que veio lá do telhado. Então, se você gostar desse conteúdo, gostar da minha cara aqui no vídeo, gostar dos pets que eu vou mostrar no final, não esquece, se inscreve, vai, não custa nada, gente, vai, ajuda o canal a crescer, poxa, se inscreve e ajuda, estimula, né, o YouTuber a estar sempre trazendo conteúdo para vocês, para divertir vocês. Poxa, tô aqui na chuva, ó, tá começando, opa, não vou virar para lá porque é surpresa. Então vamos lá, vamos mostrar um pouquinho do jardim em dia de chuva e aquelas suculentinhas novas que estão maravilhando nos vasinhos novos. É muito legal a gente ter um cantinho assim que seja bem claro, com um eternite transparente ou alguma cobertura, ou mesmo ao lado da sua casa, mas que seja um local que assim que pare de chover, dê sol para suas suculentas, porque assim você consegue proteger um pouquinho elas. Às vezes você não vai ter todo o tempo do mundo para estar cuidando delas, o que seria muito legal, né? Eu amo estar com as minhas plantinhas, com os meus bichinhos aqui, mas a gente sabe que nem sempre é possível, né? Então, seria muito interessante você fazer o cultivo de certas espécies que são mais melindrosas ao lado da casa, num local assim que bata sol, bata muito sol, porém que consiga proteger um pouquinho da chuva, principalmente em lugares que chovem bastante, como aqui em Joinville. É muito interessante quando você proteger, continuar dando sol,
e muita claridade e acima de 4 horas de sol para essas meninas. Eu tô mostrando essas meninas aqui, ó, desse cantinho, que são vasinhos pequenos que eu já mostrei para vocês num tour que eu organizei os vasinhos pequenos todos aqui. Porém, muitas plantinhas saíram daqui nessas bandejas aqui, ó, e foram lá para o jardim. E agora, logo daqui a 1 mês e meio, vai ter a virada do clima, né? Vai ter a virada de estação, quer dizer, né? Então, elas vão voltar para cá, para o sol filtrado. E então é interessante você estar movimentando essas plantinhas, principalmente no outono e inverno, quando você não tem muito sol, e também porque o sol é mais fraco. Deixa eu mostrar para vocês a minha Madiba, que essa daqui nasceu aqui. Essa é filhinha aqui do cantinho, que eu plantei na xícara. Tá lindando aqui e passou a infância, adolescência aqui no cantinho. Olha só que fofura que é. Muito, muito linda essa plantinha. Consegui fazer uma mudinha de folha e tenho, se eu não me engano, mais uma folhinha brotada dela. Muito fofa, ela se multiplica muito, muito fácil por folhinha mais jovem. Eu tenho percebido que várias suculentas aqui que eu tenho na coleção, as folhinhas mais jovens são muito melhores para você estar fazendo a multiplicação, tá? Então aqui eu tenho poucas plantinhas aqui, até tá meio bagunçado, então eu vou mostrar do mesmo jeito assim para vocês. Deixa eu mostrar a punita que tá com uma floração linda, ó, acho muito bonitinha a floração. Porém, ó, ela já está com umas 2, 3, 4 florzinhas abertas, então eu venho aqui e lasco a haste floral. E aqui, ó, você pode deixar ela exatamente do jeito que tá, porque pode sim dar uma muda aqui na haste floral. E também estar tirando essas folhinhas que são mais gorduchinhas, que elas também, opa, caiu, que elas também dão mudinhas e dão muito melhor, muito mais fácil do que retirar da roseta. Então é muito interessante você ter um local assim que consiga refugiar um pouco, porém você precisa dar muito, muito sol. E até eu vou estar mostrando bastante plantinha aqui para vocês, até vou estar aqui mostrando assim, ó, já para quem quer ver tudo, porque ficam falando aí, eu fiquei espiando as plantinhas aí ao fundo, então eu vou mostrar bastante plantinha aqui para vocês. Olha aqui a patinha de urso. Geralmente falam, né, poxa, minha patinha de urso tá desfolhando toda, mas é que ela não suporta muita umidade. Hoje, por exemplo, aqui estamos na base de 90% de umidade. Para vocês terem uma ideia, a casa da gente chega a suar as paredes do banheiro sem ninguém ter tomado banho. Naturalmente, o chão começa a verter água por causa de tanta umidade que tem aqui. E hoje, por exemplo, é um dia desses, que começa a suar o piso, fica todo liso, sabe? Então tem que estar andando com pano seco para poder secar ele, para não escorregar. Então é interessante você dar uma certa protegida. Claro, é muito melhor você cultivar plantinhas, né, ao tempo, porque aí você não se preocupa com rega, né? Porém, nem todas vão aceitar. E às vezes até aquelas que aceitam o cultivo ao ar livre, eu tenho sempre 1 ou 2 mudinhas aqui na parte resguardada. Então, nessa semana que começou a chover muito, eu acabo resguardando algumas plantinhas aqui para não tomar excesso de chuva. Porém, elas tomam sim chuva, eu tiro elas na bandeja, igual essas daqui, ó. Essas plantinhas aqui, ó, elas são plantinhas lá do meu nicho e eu tirei e deixei 2 dias na chuva. Para elas, ó, como vocês podem ver, ó, elas estão todas molhadas. Olha só que linda que é essa Anacapseros. Que maravilhosa, gente. Linda, né? Deixa eu mostrar aqui o que acontece, ó.
olha a fumagina. Então sempre tem que andar fazendo a prevenção com sulfato de cobre, com enxofre, mas nem sempre às vezes a gente vai ter tempo para estar fazendo isso, né? Então o indicado aqui é de 15 em 15 dias estar fazendo essa manutenção, principalmente nessa semana aí que deu essa chuvarada, que ainda está chovendo, né? Hoje é sexta-feira que eu estou gravando o vídeo, ainda está chovendo bastante. Seria ideal eu estar aplicando o enxofre, porém plantas que estão ao ar livre vão ser lavadas, então não adianta estar fazendo a manutenção. Então o certo é estar fazendo só naquelas que ficam em local coberto, que não vão tomar chuva, e assim é uma prevenção contra fungos, contra tudo quanto é tipo de fungo. Porém, se estiver instalado o fungo, como fumagina, olho negro, diversos outros aí que podem acometer a sua plantinha, use um fungicida. Eu já mostrei para vocês, né? Eu uso o Floran Garden ou o Forte, mas tem outros também aí, se eu não me engano, da Dime, que também serve e que são muito bons para você já estar tratando a sua planta. Mas não é indicado você estar fazendo prevenção com fungicida. Não é o indicado. O fungicida é para quando a sua planta já está doentinha, né? Então aí você faz a aplicação do fungicida quando ela já estiver acometida, quando ela estiver com fungo de caule, quando ela estiver com as folhas assim meio apodrecidas. Olha só a primavera como é legal, que linda, maravilhosa, né? Então eu uso essas bandejas aqui, ó, e como ali estava chovendo demais já há uma semana, eu resolvi tirar e trazê-las todas aqui para dentro. Não vou arriscar perder as minhas meninas. Aqui é uma das plantinhas que veio lá do telhado. Vocês estavam pedindo para eu estar mostrando elas replantadas. Essa daqui é a Echeveria Lola. Eu plantei as duas num vaso só e estão lindando. Cortei as hastes florais, ó. Até vocês perguntaram, né? Por que você está cortando a haste floral? Porque agora eu quero, na verdade, que ela concentre energia em enraizar, em ficar bonitona, se adaptar ao sol que eu vou dar, se adaptar ao substrato que eu dei para ela. Então, não precisa dar flor nesse momento. Então, não quero haste floral na minha planta nesse momento por causa disso, para ela poupar energia para enraizar e ficar bonitona aqui no cantinho. Aqui eu tenho a outra, deixa eu ver que plantinha que é essa, que eu ainda não decorei o nome delas. Essa daqui é a Echeveria Max, e aí eu cortei, ó, já tá secando, ó. Daqui a pouco, daqui uns dias já dá para eu tá tirando. Olha só que linda que é essa planta, maravilhosa. Já estão em adaptação ao sol desde que vieram para cá, porém já faz uma semana que estão sem sol. Aqui eu plantei na latinha de refrigerante, e nessa latinha de refrigerante eu fiz a aplicação do verniz para ver se a latinha fica mais tempo com o rótulo sem apagar, sem desbotar esse rótulo. Então eu vou estar fazendo o teste agora com essa latinha aqui, e aí vamos ver quanto tempo que ele vai durar com essa aplicação do verniz spray que eu usei aqui. Aqui eu tenho o creme, deixa eu tirar a plaquinha aqui certinha, porque eu não consigo pronunciar direito ainda esse nome. Lenopetalum, chocolate, e o Strawberry. Que esse aqui é o chocolate, lindão, né? Olha só que fofo. E esse daqui é o Strawberry, que é a versão variegata dele. Suponho que seja a versão variegata. Muito fofa, linda, né? Muito bonitinha essa plantinha. As duas. Até dá vontade de comer esse chocolate. Aqui eu tenho a salsa verde. Olha aqui que linda essa plantinha aqui, ó. Tá toda molhada, eu acho que ficou numa goteira, porque o meu Eternite aqui já tá tendo alguns furinhos, sabe aqueles furinhos que são feitos para prender o Eternite? Então acaba vazando água através desses furinhos.
E essa plantinha aqui é a salsa verde, né? Tá no meu substrato, como vocês podem ver aqui. Plantei num vasinho um pouco maior, ó. Ela tá ocupando praticamente a borda do vaso todinha. Então é uma das plantinhas que veio lá do telhado das suculentas. Linda, 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 maravilhosa. Olha, eu tô apaixonada pelas minhas novas meninas que vão ser cultivadas lá fora. Nessa época agora, se fazer muito calor, quando estiver muito quente, elas vão lá para fora. Ano passado eu fiz umas comprinhas e também fiz a mesma coisa. Então, sempre quando se você ter um cantinho assim, com eternite transparente ou aquela telha leitosa, não coloque as suas plantinhas que são recém-chegadas, embaixo desse tipo de telhado. Deixe ela se adaptando ao sol, mas num sol mais fraco da parte da manhã, e não embaixo desse telhado, porque ele esquenta demais. E plantinhas recém-chegadas, elas não gostam. Eu já perdi suculentas recém-chegadas por causa do calor do eternite. Então, depois de mais ou menos uns 6 meses é que daí eu vou deixando elas aqui. Deixa eu mostrar essa menina linda aqui para vocês. Vou mostrar um monte de plantinha aí para vocês, tá? E muita dica para vocês do que tem funcionado para mim, tá? Muito linda. Essa aqui é a Blue Som, que eu recolhi lá da chuva. O vasinho tá tão bonito que quando eu vi ele todo encharcado, eu pensei, não, 5 dias eu acho que já tá com chuva, não dá mais para deixar ela na chuva. É uma planta linda. Eu tenho 2 vasinhos dela. É uma planta que se multiplica muito rápido, porém ela despetala muito fácil se ficar muito tempo na chuva. Então, principalmente as minhas plantinhas aqui, depois de anos de cultivo, mais ou menos, eu acho que mais de 9 a 10 anos já que eu cultivo suculentas. Eu tenho percebido que principalmente as plantinhas, quando elas ficam muito tempo sem sol, principalmente essa semana inteira aí que fez sem sol, fez muita chuva, elas acabam ficando verdolengas, elas acabam estufando, enchendo de água, e elas meio que se desacostumam do sol. E se continua na chuva, principalmente no caso dessa daqui, uma ou outra roseta acaba despetalando e morrendo. A titubãs eu perdi várias agora, e eu até tenho que fazer um berçário daquela planta para não perder, porque eu perdi várias rosetinhas na chuva nessa semana aí que tá assim bem úmido, chuvoso, sem sol, não teve um raiozinho de sol para as plantinhas. E então é complicado cultivar suculentas, que são plantinhas de clima árido, num clima tão úmido. Deixa eu mostrar esse vasinho aqui que tá incrível. Gente, eu não tenho muita sorte com cristata. Até eu tava olhando umas fotos lá no Facebook de recordações de uma cristata da Monroe, que tá aqui atrás, mas eu não vou poder mostrar para vocês, senão vai acabar quebrando a surpresa do vídeo que vai mostrar na segunda ou na quarta sobre a reforminha aqui do cantinho. Então eu mostro outro dia. E eu vi nessa foto de recordação uma cristata de Monroe. Gente do céu, ela era muito linda. E acabou melando, foi pro céu das suculentas. E aqui eu tenho uma cristata da Nietzsche, acho que é Nietzsche. Acho que eu tô pronunciando direito isso. E olha só que bonita que ela é, muito fofa, né? E eu pretendo deixar aqui nesse vasinho pequeno, ó, junto com essas rosetas aqui que são perfeitas, tem outras 3, só tá precisando mesmo de uma manutenção de retirada de folhinha seca e dar uma olhadinha, ver se os caules delas estão bem, né? Ó, tá tudo encharcado, porque eu também aproveitei para fazer coleta da água da chuva e tipo assim, em 1 hora eu reguei todas as plantinhas. Várias
Eu peguei e botei lá na chuva e algumas eu ia colocando assim na goteira e ia regando, por isso que tá tudo encharcado, as plantinhas inclusive que estão aqui. Aqui eu coloquei uma crassula, que essa daqui eu encho em tudo quanto é vaso, eu sou apaixonada por essa planta, olha só que lindeza, junto com essas equivérias. Então espero que o sol venha logo, ó. Estão escutando o barulhinho? Deixa eu mostrar essa bromélia que é maravilhosa, olha só que linda. Aqui eu tenho uma orelha de Shrek, que eu tenho que fazer o replante, tá num vasinho muito pequeno, até tem que ir pra chuva. Esse vasinho eu acabei esquecendo de regar. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu mostrar pra vocês os meus eônios, que eu acabei de tirar da chuva. Olha só como eles estão bonitos. Tomaram banho de chuva. Porém, esses eônios aqui, ó, se ficar na chuva, eles começam a ficar todo feinho. Começa a despetalar, ó. E aí foi, eu acho que 24 horas que ficaram na chuva. Deixa eu mostrar essa outra roseta aqui. Esse daqui eu não sei que espécie que é. Acho que não é o kiwi, eu acho que é outra plantinha. E aqui são plantinhas que ficaram sendo cultivadas o ano inteiro aqui, principalmente nessa época agora que não bate sol aqui, né? Logo daqui uns meses aí pela primavera o sol vira, aí começa a bater sol até na parede. Mas agora ainda não tá batendo, então elas tomam sombra e iluminação muito, assim, aquela luz bem brilhante, aquela claridade, né? Por causa do Eternite aqui, ó. Então é assim que elas estão sendo cultivadas. Olha só essa minha antiguinha aqui, ó. Muito linda, né? Deixa eu ver qual é o nome dessa daqui. Eu acho que é uma Vortiopsis rei... Ai, meu Deus do céu. Se eu achar o nome, vou deixar na edição do vídeo para vocês. Ai, meu Deus do céu. Eu não tô conseguindo pronunciar o nome. Eu lembro do nome dela, mas não consigo pronunciar. Mas eu vou tentar achar e deixar na edição do vídeo. Essa planta aqui tem por volta, eu acho que de uns 9 anos. Desde do início do meu cultivo. 9 a 10 anos já. Eu até vou dar uma olhada no nome dela e vou deixar confirmado aí para vocês verem. Como é legal, às vezes a gente dá uma certa proteção, umidade, uma leve umidade no substrato para não apodrecer, para não dar apodrecimento de caule. Porque aqui o cultivo é assim, é bem difícil. E lá eu deixei as plantinhas a semana inteira, tudo descoberto, aí tomou bastante chuva. E hoje que eu fui baixar o plástico para daí parar de tomar chuva, lavou tudo, regou, né? Então poupou o meu trabalho. Mas agora chega de chuva nelas. E olha aqui, gente, a gambiarra que eu fiz aqui, porque deu uma ventania agora de manhã e acabou voando esse plástico aqui. E aí todas elas aqui, ó, tá tudo encharcado. Todas elas tomaram chuva, coletei água da chuva para molhar e alguns vasos eu tirei do lugar, coloquei aqui no chão para molhar, para todas elas molharem, porque já fazia uma semana sem chuva. E tá dando muito veranico, sabe? Muita oscilação de temperatura. Assim, dá uma diferença de 10 graus, assim, chega a quase 29 graus, igual fez semana passada. Então, acaba que eu tô tendo que fazer a rega uma vez na semana. Então eu fiz a rega, deixei a semana toda aqui, tudo descoberto, coloquei tudo na brita e eu gostaria de mostrar para vocês, mas é muito difícil de estar mostrando, fazendo esse tipo de vídeo. Então acabei agora de manhã cobrindo tudo, então é assim, ó, que as minhas suculentas ficam quando chove demais, olha só. Aí eu tenho duas bandejas ali, igual aquela que eu mostrei para vocês lá no cantinho, que futuramente vão para lá, para o sol filtrado, porque o sol aqui é muito, muito forte. Então as plantinhas estão todas molhadinhas aqui, ó, todas regadas, todinhas com água da chuva. Aqui caiu 2 vasos, não sei como, aí eu ajuntei e acabou ficando a sujeira aqui. E aqui são as plantinhas que eu tenho ao tempo, que estão tomando sol e chuva direto.
E por enquanto elas estão super bem. E aqui é a casinha das suculentas que eu cubro com o plástico, que também ficaram a semana toda tomando chuva, porque já estava na época mesmo de regar. E aí eu resolvi hoje tampar para não molhar mais do que já estava. Porque chuva demais, tem algumas plantinhas ali que são preciosidades assim, que eu não quero perder. Então é assim que eu cultivo as minhas suculentas em tempos que chove demais, igual essa semana aí que tá chovendo muito. E agora é a hora do focinho do like pra gente se despedir, não é mesmo, Max? Pede pro pessoal se inscrever, deixar seu like. Muito obrigada, pessoal, pela sua companhia. Fiquem todos com Deus, que Deus guarde cada um de vocês. E eu vou ficando por aqui com os meus meninos. Tchau, tchau!